Boa noite, meninas. Hoje é dia 6 de agosto e vamos continuar dos nossos estudos do livro de Java para iniciantes. E hoje nosso assunto vai ser sobre arrays. Vamos começar a ler aqui os nossos resumos. Arrays. Um array é um conjunto de variáveis do mesmo tipo referenciadas por um nome comum. Em Java, os arrays podem ter uma ou mais dimensões, sendo o array unidimensional o mais popular. Arrays são usados para vários fins, pois oferecem um meio conveniente de agrupar variáveis relacionadas. Exemplos de uso incluem armazenamento de temperaturas diárias, médias de preços de ações e coleções de livros. A principal vantagem de um array é organizar dados de forma fácil de tratar e percorrer, como calcular a renda média de um grupo de famílias. Array permite fácil classificação de dados. Em Java, arrays são implementados como objetos, o que traz muitas vantagens, incluindo a coleta de lixo para arrays não usados. Então, os arrays, eles são objetos. Então, quando a gente fala em objetos, a gente vai precisar de instanciar, né, do new, e ele faz uma referência a um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Então, a gente vai ter um tipo de dado e esse array ele vai ter vários objetos desse mesmo tipo dentro dele. Mas vai ficar pouco tempo. Vou pro desenho aqui. Então, o array, vou pular aqui um pouquinho, depois a gente volta. O array ele vai ter essa ideia, mais ou menos. Então, assim, imaginem que é uma... Eu estava pensando num exemplo e eu lembrei da pasta catálogo, aquela pasta que o povo de coral costuma usar. Uma pasta preta cheia de saquinho plástico dentro. Então, imagina que dentro aquele envelope, aquela pasta, ela carrega o mesmo tipo de objeto, que é uma folha sulfite. Então, a gente tem a pasta catálogo. Então, a pasta imagine, um array, e cada saquinho dentro dessa pasta é um objeto nosso, que é uma folha sulfite. Então, aqui a gente vai ter esse desenho, né? Então, é essa pasta com vários espaços dentro. Então, é isso que a gente tem no array. A gente vai entender um pouco melhor. Um array unidimensional, ou seja, uma única dimensão, é uma lista de variáveis relacionadas comum em programação. Exemplos de uso incluem armazenar números de contas de usuário e médias de rebatidas de um time de beisebol. Para declarar um array unidimensional em Java, é assim, né? Então, a gente tem o tipo, então pode ser int, string, double, a gente pode ter outros tipos de objeto, classes que a gente foi criando, a gente pode usar também o nome da variável, né, que a gente vai estar colocando, abre e fecha colchetes, que isso aqui vai dizer para o Java que isso é um array, igual a new, porque ele é um objeto, então ele precisa ser instanciado. O tipo, então, se aqui for int, aqui vai ser int. Se aqui for string, aqui vai ser string. E, entre colchetes aqui de novo, o tamanho que a gente quer para esse array. Então, quantos sacos plásticos vai ter dentro da nossa pasta catálogo? Quantos espaços a gente vai ter para colocar outras coisas, né? Então, isso daqui que a gente vai colocar no tamanho. E aqui a gente pode pensar que, assim, é estranho, né? Porque imagina, tem um int aqui, um int não é um objeto, o int é um tipo de dado que ele não é por referência, né? Ele é por valor, então assim, a gente não precisa de new para usar o int. Mas neste caso aqui, como um array ele é um objeto, então a gente tem que instanciar ele, mesmo sendo o int, mesmo sendo
um tipo que não é um objeto, para que a gente possa usar esse array. Então, tá aqui, ó, continuando, o tipo declara o tipo de elementos do array, o tamanho determina o número de elementos do array. Arrays são implementados como objetos em Java, criando-se em 2 etapas, que foi aquilo que a gente falou, né? Ele é um objeto. Declarar uma variável de referência de array, então a gente tem aqui, ó, declara uma variável de referência, então a gente está falando aqui que abre e fecha colchete é um array, e aloca a memória para o array com o operador new, então a gente está alocando a memória para o nosso array. Então, aqui um exemplo de criação, né? Int, sim, sample, abre e fecha colchetes, igual new int, abre colchetes, 10, fecha colchete, ponto e vírgula. Então, aqui nós estamos criando um array, ó, porque tem o abre e fecha colchetes, do tipo inteiro. Então, e vai ter o tamanho 10. Então, nós estamos criando 10 espaços na memória do computador que vamos colocar números inteiros, somente inteiros. Não vai dar para pôr outra coisa, vai dar erro, não vai deixar, porque a gente declarou inteiro. Lembrem-se sempre, Java é uma linguagem fortemente tipada. O que é int sempre. O que é string sempre. Então, se criarmos um array de int, ele é int e pronto. Não dá para pôr outra coisa dentro. Sample faz referência à memória alocada para 10 elementos do tipo int. A declaração pode ser dividida em duas, o int simple e o simple igual a new int tamanho, abre e fecha colchete, tamanho 10. Então, sim, for pensar, nada muda de todas as variáveis que a gente foi criando até hoje. É o tipo, o nome da variável, o new, ou quando não tem o valor que a gente quer, e a referência, ou o new e o tipo que a gente está criando. Sempre é isso. É bem parecido. Um elemento individual de array é acessado utilizando um índice. Então, ó, aqui a gente tem 10 espaços. Ok, temos 10. Mas como que a gente vai colocar ou acessar o valor que colocamos na quinta posição? Ele tem 10. Mas como que a gente acessa? Então, é por um índice, um número. Em Java, o índice do número do primeiro elemento é 0. Então, a gente sempre vai começar com 0. Temos 10 posições, mas como a gente começa no 0, então nós vamos ter até a posição 9. Então, a gente vai ter a posição do 0 ao 9. Sempre é o tamanho menos 1. Então, simple tem índice de 0 a 9, sendo simple 0 o primeiro elemento e simple 9 o último. Exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos lá para o IntelliJ. É o array demo. Então, vamos lá. Aqui nós temos a nossa classe, o método main, a declaração do nosso array, que ele vai ter um tamanho de 10, e uma variável de int aqui, só para a gente fazer. Poderíamos ter criado aqui. E tudo certo, é até melhor a visualização, eu acho, que quando a gente põe junto, né? Então, aqui, nós temos um for, um laço, que vai iniciar a nossa variável i com 0, enquanto o i for menor que 10 e o i é igual a i mais 1, que nós já vimos, né, que podemos fazer i mais, que é a mesma coisa. E conforme a gente for passando no laço, ele vai colocar o i. Então, o que ele está fazendo aqui? Dentro desse laço, ele está colocando, está acessando o nosso array na posição, no index do contador do i, que então vai de 0 a 9, ó, porque aqui ele não está entrando no igual a 10. Então, quando for 10, ele vai sair desse for, ele vai sair desse laço. Então, quando o i for igual a 0, ele vai acessar aqui, ó,
a nossa posição 0, que vai ser, o simple 0. Ele vai acessar essa posição e vai colocar o valor de 0. Na próxima vez que ele entrar nesse laço, ele vai entrar não, né? Quando ele fizer a segunda passada no laço, ele vai colocar 1. Então, o nosso espacinho 0 vai ficar com 0. O nosso espaço do array 1 vai ficar com 1. E assim até o 9. Então, cada um vai ter o seu valor no seu índice, na sua caixinha ali, né? Aqui nós temos mais um laço. Ah, aqui, ó. Agora que eu percebi. Por que ele colocou fora? Para usar a mesma variável. Quando a gente coloca dentro do for, é o escopo do for. Então, não dá para usar a mesma variável. Por isso que ele pôs fora. Então, vou voltar para fora. Então, ó, aqui. O for, outro laço, né? Aqui, são 2 laços separados. Como tem uma linha só, a gente não precisa do abre e fecha chaves. Então, aqui não tem. E temos aqui o nosso segundo for. O segundo for, ele vai fazer a mesma coisa. O i igual a 0, enquanto o i for menor que 10, i mais, né? I igual a i mais 1. E aqui ele vai printar no nosso console o que está nessa variável, né? Então, ele vai falar assim, aqui, ó, no meu array, com a posição i, eu tenho tal valor. E olha, aqui a gente colocou, tá vendo? É a mesma coisa. Aqui colocou, então a gente atribuiu o valor de i no índice do nosso array. E aqui nós estamos acessando, né? A gente tá vendo qual que é o valor que tá lá. Então, não estamos tirando, porque a gente não tá tirando da memória, né? Mas a gente tá pegando o valor que tá lá na memória para mostrar aqui no nosso println. Então, mesma coisa, a gente, para atribuir, a gente coloca o nome do nosso array e o index que a gente quer acessar. E que a gente quer atribuir, né, aqui. E aqui para acessar é a mesma coisa, o nome do nosso array e o index que a gente quer pegar, o valor que está lá naquela posição. Como voltando a falar da pastinha, como se a gente fosse lá no plástico 0, porque começa de 0, né? Os arrays, então a gente vai lá no plástico 0 e pega a folha que está dentro do plástico 0. Então, é isso que ele acontece. Vamos rodar isso aqui para vermos o que está acontecendo. Olhem só. Então, aqui nós vamos ter que o nosso index 0 do nosso array está com 0. O 1 está com 1, o 2 está com 2, 3 com 3, até o 9 que está com 9. Quando a gente olha, vou colocar aqui, ó, um breakpoint para a gente dar uma olhadinha nisso daqui, em debug. Olhem que interessante nisso daqui. Ele criou um array e ele já criou as 10 posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele já criou um array com 10 posições, começando com 0. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não tem 10 porque começou com 0. Então, a gente tem 10 quadradinhos, a gente tem 10 espaços, começando do 0 ainda até o 9. Vamos passar aqui nesse for para a gente dar uma olhadinha aqui. Então, ele criou... Deixa eu fechar aqui, gente. Aqui não. Ele criou... Vou voltar ao for. Ele criou e colocou, né? 0 com 0, vai estar 0 aqui, então a gente não vai perceber. Mas vamos pro próximo. Na segunda passada, ó, ele já colocou 1. Olhem aqui, ó. 1. Passou de novo, colocou 2. Passou de novo, colocou 3. O 4. 6 aqui. 8, 9. Como o i tá 9, que é o nosso contador, né? Ele vai voltar e vai sair. Então, ó, ele preencheu o nosso array.
ele preencheu o nosso espacinho com cada um com o seu valor. E aí, para mostrar, ele vai lá e acessa e mostra aqui na tela para nós o que a gente escreveu. Então, o array, ele é isso. Ele é um conjunto, a gente pode até falar uma coleção, talvez, assim, é um conjunto de... que numa variável a gente vai ter outros campos, outras variáveis, né? Assim, no mesmo array. Na mesma variável, a gente consegue acessar várias outras, que vão ser do mesmo tipo e vão ter um tamanho específico, né? Então, é isso. Então, aqui tem a saída, que foi o que a gente viu, e aqui ele traz pra gente, né, o desenho que eu já tinha mostrado para vocês. Conceitualmente, o array simple tem a seguinte aparência, que a gente pensa, né, várias caixinhas, vários quadradinhos, que cada um tem o seu index, né, começando com 0, e a gente vai acessar esses quadradinhos aí com o que a gente colocou ou a gente atribui. Arrays são comuns em programação, permitindo lidar facilmente com grandes quantidades de variáveis relacionadas. Exemplos de uso: encontrar o valor mínimo e máximo em um array num, utilizando um laço for. Então, aqui ele traz para nós um outro exemplo. Então, tá aqui, ó, min e max. Ele instanciou aqui no nosso exemplo um array de int, de novo. Então, int nums, que vai ter de tamanho 10. Então, a gente sabe que o index dele vai de 0 a 9. E aí, em cada um, ele colocou um valor. Então, ele colocou 0, 1... Aqui, ó, no 0 ele colocou 99, no 1 ele colocou menos 10 e assim por diante, né? Tá aqui na tela que vocês conseguem ver. O exemplo, ele tá buscando mostrar na tela depois, né? Qual que é o menor valor de todos esses dentro do array e qual que é o maior valor. Se a gente tem 10 posições, então dentro dessas 10 posições, do 0 ao 9, qual que é o menor e qual que é o maior para mostrar na tela depois. Então, assim, para iniciar essas duas variáveis, ele está colocando o index 0. Então, ele está pegando aqui, ó, o valor que está no index 0, que é 99, colocando no max e colocando no min, porque ele vai começar a fazer comparações, né, de um para o outro. Então, para comparar algo, você precisa comparar com alguma coisa. Você não vai comparar um número com nada. Você precisa comparar um número com um número. Então, ele foi atribuindo o nosso exemplo com valor aqui. E aí, temos um laço for. O laço for, ele vai de 1 até 10, né? Assim, até 9, porque não tem o igual aqui. Então, quando ele for 10, ele sai do laço. E o i mais. E aqui, ele vai comparar qual número, qual int que está no index, que ele está contando aqui no for, se é menor do que o que está na variável min. E se for, ele vai trocar, né? Então, assim, se ele achar um valor que é menor do que já está nessa variável min, ele troca. Então, a variável min recebe esse novo valor. E o outro if que ele tem aqui é que ele compara se o número do index que ele está fazendo no laço é maior do que o número que ele tem aqui reservado. Que ele tem reservado na memória, né, do max. E aí ele vai ter vai colocar dentro desse max esse número i. E aí, no fim, ele vai printar aqui na tela o min e o max. Então, vou colocar um breakpoint aqui para a gente dar uma olhadinha no que está acontecendo, para que a gente consiga ter uma ideia. Então, aqui, ó, nós temos que o nosso menor valor é menos 978, que é o negativo. Então, ele vai ser o menor. E nós temos o maior aqui, que é
100.123. Então, esse daqui que vão ser os nossos números maior e menor. Vamos aqui debugar isso aqui. Então, ele criou o nosso array com 10 posições. E nessas 10 posições, cada index, né, cada espacinho vai ter um número diferente. Olha aqui, ó, na posição 0, 99, na 1, menos 10, na 2, 100.123 e assim vai. E ele colocou que aqui no nosso... ele não atribuiu ainda, por isso está mostrando esses números, gente, pera lá. E aí, ó, ele vai pegar, a gente tem aqui o nosso num e ele vai atribuir no max e no min o que a gente tem no nosso array de index 0. Então, ó, aqui, ó, o que está no index 0, ele vai atribuir para min e para max. Primeiro para max, porque, ó, e depois para min, né, que a gente sempre faz da direita para a esquerda. Então, o que está aqui ele vai atribuir para max e o que está aqui ele vai atribuir para min. E aí começa, ó, min e max são as duas variáveis que a gente tem. Então, vamos lá. Então, ele vai começar a entrar aqui nesse for. Deixa eu diminuir um pouquinho para ver se fica bom. Tá aqui, vamos lá. Então, ele começou, if, o que ele está comparando? Então, ele está comparando o meu i vale 1, então ele está comparando, aqui ó, o nosso, dá uma olhadinha aqui. Então, ele está comparando o nosso index 1, que é menos 10, com o que a gente tem aqui no min, que o min está valendo 99. Então, o nosso index menos 10, esse nosso index 1, que vale menos 10, é menor do que 99? Sim, é menor. Então, ele vai trocar. Então, agora, ó, min vale aqui 99, mas a partir do momento que ele passou por essa linha, o min vale menos 10, porque ele é menor. E aí, ele vai comparar o mesmo. O nosso num de index 1, né, que é o i tá valendo 1, ele é maior do que está no max? Então, o que a gente tem no max hoje? 99. E a gente está comparando o menos 10. Então, menos 10 é maior que 99? Não, não é. Então, ele não vai entrar nessa linha. E aqui ele vai fazendo a mesma coisa. Ó. Ele vai trocar o i para 2 e agora ele começa. Então, a gente tem um index 0 aqui no 99, o index 1, que é o menos 10, e o index 2, que é o 100.123. Então, ele começa, vai comparar, né? O index 2, 0, 1, 2, é menor do que o 99, que é o que tá, do que menos 10, opa, que tá aqui no min? Não, não é menor. Então, ele não vai entrar aqui. Ele pula para o próximo if. Próximo if, ó. Então, aqui no max a gente tem 99. Então, ele vai comparar aqui o meu index o meu array com o index 2, que nosso i tá valendo 2, é maior do que eu tenho no meu max? Ó, o meu max aqui é 99. Sim, é menor. Então, ele troca. E aí, ele vai fazer isso com todas as posições do array. E aí, ele vai trocando, ó, com o maior e o menor, dependendo do que ele for encontrando no nosso array. E aí, 9. E ele printa. Porque aqui, ó, aí ele já tá ó, com os números que a gente tinha falado. Que o máximo, o maior valor que a gente tem dentro deste array é o 100.123 e o menor é o menos 978, que é exatamente isso que ele vai printar aqui, ó. O min e o max são esses dois valores que ele encontrou. Então, nesse exemplo aqui, fica bem visível, né, pra gente como que ele passa pelo array e como que ele atribui esses valores. Vamos lá. Então, aqui a saída que nós já vimos.
No programa anterior, o array num foi preenchido manualmente com 10 instruções de atribuições separadas, que ele está falando deste daqui, ó, que ele foi atribuindo, para cada index ele foi atribuindo separadamente um valor. E, embora correto, sim, está correto, há uma maneira mais fácil: inicializar o array ao criá-lo. A forma geral de inicialização de um array unidimensional é o tipo, o nome do array, né, o nome da nossa variável, o abre e fecha colchetes para dizer que é um array, o igual, abre chaves, e aqui nós podemos colocar os números que vão fazer parte do nosso array. Observem que aqui a gente não precisa falar o tamanho, porque a quantidade de valores que nós formos colocar nessa chave já vai significar, ele já vai entender o tamanho do array na hora de criar. Os valores iniciais são especificados entre chaves e atribuídos em ordem de índice. Então, da mesma forma, ele vai ser do 0 até n, né? Até o valor que a gente quiser. O Java aloca automaticamente um array grande o suficiente para conter os inicializadores, sem a necessidade do operador new, então não precisa pôr. O exemplo, uma maneira melhor de escrever o programa min-max é iniciando o array desta forma. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa, então, é a forma que ele está falando, né, para criar. Então, é o tipo, que é o int, o nome desse array, o abre e fecha colchetes, igual, abre chaves, coloco todos os números ou o que a gente está querendo colocar nesse array e fecha com a nossa chave, ponto e vírgula. Este jeito aqui vai ser exatamente igual do que o outro jeito. Ele vai criar, ó, o array, ele vai criar o array da mesma forma. Ah, tá aqui? Não, ele já rodou. Não, ele tá aqui. Pera lá. Ah, tá aqui. Não. Pera aí. Coloquei errado. Por que não parou? Ah, agora foi. Ele pegou aqui. Ah, tá. Então, ó, ele tá criando um num, que é o array, e ele já tá criando cada um no seu index. Então, do 0 ao 9, ele foi criando os valores aqui que a gente informou na nossa inicialização do array. Então, é da mesma forma, ó, e ele faz a mesma coisa. Ele acha aqui, nesse exemplo, o min e o max, o valor menor e o maior que a gente tem aqui dentro deste array, dentro dessa coleção aqui de index, de int que a gente está colocando. Então, a mesma coisa, não vou passar nele de novo. Em Java, os limites de um array são rigorosamente impostos. Se colocarmos que temos 10 posições, esse array vai ter 10 posições, do 0 ao 9. Se falarmos que é 5, de 0 a 4. E rigorosamente, não tem como mudar depois. Acessar index fora do limite do array resulta em um erro de tempo de execução. Para confirmar isso, pode-se testar um programa em que intencionalmente excede os limites de um array. Então, é aquilo, a gente tem um array que tem 10 posições. Se eu tentar acessar o index 10, não vai dar, porque apesar de que ele tem 10 posições, ele vai do index 0 ao index 10, ao index 9, ó, eu falando bobagem. O index 9, então ele vai de 0 a 9. Então, se eu acessar o nome da variável, abre colchetes 10 e fecha colchetes, vai dar um erro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que ele até colocou aqui um exemplo, ó. Ele vale 10 e aqui ele tá contando até 100. Então, quando chegar no 10 aqui, ele vai dar um erro, porque não existe o array com index 10. Olha só o erro. Aqui ele fala, ó, que o array, o index do array está fora do contexto, né? Está fora da margem, né? Do tamanho que ele tem. Então, ele não vai conseguir acessar o nosso array, porque ó, a gente tem aqui
o nosso array, qual que é o nome dele? Tá aqui, ó. A gente tem esse array que ele tem 10 posições. Então, a gente tem que a primeira posição é 0 e a última posição dele é 9. Se eu tentar acessar a posição 10, ela não existe, porque ele só vai até o index 9. Então, ele vai de 0 a 9. A posição 10 não existe, então a gente recebe um erro aqui que ele não conseguiu. É quase aquela mesma coisa quando a gente pega um null pointer, né? A gente recebe um null pointer assim. Não existe, não dá, não acesso, não sei o que você está falando. Então, assim que o i alcançar 10, uma array index out of bounds exception será gerada e o programa será encerrado. Ele não sabe lidar com isso daqui. Ele automaticamente diz, não sei, está errado, reveja, parei por aqui. E aí ele não faz mais nada, ele encerra. Então aqui agora a gente tem um exercício, né, que o tente isso. E ele está falando para classificar um array. Essa classificação que ele está fazendo é uma ordenação, né, uma ordenação dentro de um array. Mas vamos ler aqui, ó. Já que um array unidimensional organiza os dados em uma lista linear que pode ser indexada, é uma estrutura de dados perfeita para classificações. Neste projeto, você aprenderá uma maneira simples de classificar um array. Como você deve saber, há vários algoritmos de classificação. Há a classificação rápida, a classificação por troca e a classificação de shell, para citar apenas 3. No entanto, a mais conhecida, simples e fácil de entender, se chama classificação por bolha. Embora a classificação por bolha não seja muito eficiente, na verdade seu desempenho é inaceitável para a classificação de arrays grandes, ela pode ser usada de maneira eficaz na classificação de arrays pequenos. Então ele está falando para nós, crie um arquivo chamado bubble.java e a classificação por bolhas obtém seu nome de maneira como executa a operação de classificação. Ela usa a operação repetida e, se necessário, a troca de elementos adjacentes do array. Nesse processo, valores pequenos se movem em direção a uma extremidade e os maiores em direção à outra. O processo é conceitualmente semelhante a bolhas encontrando seu nível em um tanque de água. A classificação por bolha funciona percorrendo várias vezes o array e trocando os elementos que estiverem fora do lugar quando precisa. O número de passagens necessárias para assegurar que o array seja classificado é igual a 1 menos o número de elementos do array. Aqui está o código que forma a base de classificação por bolha. Então aqui a gente tem essa classificação, o que ele vai fazer é ordenar o nosso array. Então aqui a gente tem um array de números, um array de inteiros que ele vai colocar em ordem. Então ele vai pôr em ordem, na ordem crescente, né, do menor para o maior, e ele vai fazer isso comparando um index com o outro. Então, ó, ele vai começar, ele tem 2 for, então ele vai passar um for dentro, imagina o seguinte, ele vai comparar um elemento com todos os outros, aí ele passa para o elemento, ele vai do index 0, aí ele compara com todos os outros, aí ele vai para o index 1, ele compara com todos os outros, aí ele vai para o index 2 e vai comparar com todos os outros, o index 3 e comparar com todos os outros. Então ele fala aqui que o seu desempenho é inaceitável por causa disso, né? Ele vai várias vezes acessando fazendo várias comparações desses índices até colocar tudo no lugar. E aqui, ó, antes da gente ir pro IntelliJ, não, vamos para lá já, vai. Acho que mais, ops, abri coisa errada. Pra cá. Então, tá aqui, ó, o Bubble. Então, tá aqui. Criei aqui um array, que é o mesmo dos nossos exemplos anteriores, né? Nosso array de int com números e tem números aleatórios. E aqui um for. Esse for ele vai começar em 1. Então, ele vai começar no nosso
o A, cadê? Ele vai de 1 até o size, que o size aqui é o 10, né? Que tem 10 posições o nosso array. E o A++, né? Então, que é a nossa variável A. O A++, então, ele vai de 1 até 9 aqui, né? Porque é o tamanho menos 1, que é o 9, porque não tem o igual. E o nosso próximo for, ele vai fazer com que o B comece com o tamanho menos 1. Então, ele vai aqui, o B vai receber 9. E enquanto o B for maior ou igual a A, então, enquanto o B for maior ou igual a 1, ele vai fazer a verificação e vai fazer menos. Então, ele vai comparar aqui, ó. Nums, que é o nome do nosso array, né, a nossa variável, B menos 1, o nosso B na primeira rodada aqui, ele vai valer 9, porque é o B menos 1, mas aqui ele já é 9, então aqui ele vai valer 8. E ele vai comparar com 9. Aqui ele vai fazer a comparação de trás para frente, né? Porque ele está dando menos, então ele vai comparando de trás para frente. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai comparar, ó, o B, que é 9, que é esse daqui, né? A nossa última posição. O B menos 1, então ele vai comparar este daqui com este. Então, ele vai comparar, 287 é maior do que o 49? Sim, é maior. Então, ele vai trocar. Essa é a variável t, é só uma variável auxiliar aqui, só para a gente conseguir trocar, porque vocês vão ver. Ó. Aí, ó, o t vai receber o valor de b menos 1, então o t vai receber o valor de 287. Então, o t vai valer 287. O nosso índice, que é o 8, que é o B menos 1, ele vai receber o valor do nosso último índice, que é o 9, que é o nosso índice 9. Então, o nums B menos 1, o nums com índice 8, vai agora, a partir do momento que passar nessa linha, ele vai ter o valor de 49 e não mais 287. E aí, o nosso índice, o nosso array com o índice 9, ele vai receber o valor de t. Por que eu não posso só fazer eu não posso fazer isso daqui, ó, por exemplo? Não posso fazer isso daqui e depois fazer isso daqui. Não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu vou perder o valor aqui que vai estar aqui. A partir do momento que eu passei por essa linha, o meu nums B menos 1 já vai valer 49. E aí, esse 287, eu perdi, já era. Porque eu coloquei na memória, aloquei que o nums B menos 1, ele vale, a partir dessa passada daqui da linha, 49. Então, por isso que eu vou precisar dessa variável t. É uma variável auxiliar para a gente fazer isso. Então, por isso que ela existe por aí. Então, ó, vou colocar um break aqui só para a gente ver essa primeira passadinha, só para entender o que ele está fazendo. Então, vamos lá, vou pegar aqui. Ele já instanciou meu array, então meu array já está aqui. Ele agora está com o A1. Vai passar para o meu B. Meu B vale 9, porque é o tamanho do array menos 1. Então, ele é 9. E aí, ele começa, né, fazendo. Então, ó, ele já está comparando aqui, ó. O nums B menos 1 é o 287. E o nums B, que o B aqui está valendo 9, né, que é o finalzinho do nosso array, vale 49. Então, ele começa aqui a comparar. É maior? Sim, é maior. Então, ele vai trocar.
Percebam, ó, nessa linha o que ele fez. Ele colocou que o índice 8 está com o mesmo valor do índice 9, porque agora, ó, aqui na linha 14, que está em azul, é que eu vou colocar um novo valor. Olhem só. Por isso que eu preciso daquela minha variável auxiliar, porque ele está trocando de lugar. E aí ele veio aqui para o for e vai comparar. Então agora ele vai comparar o meu índice 7 com o meu índice 8, que agora aqui vale 49, né? Ele já não vale mais 287. Olha ele aqui na memória, aqui, ó, aqui embaixo. Então, ele vai comparar o menos 9 com 49. E ele não é maior, né? O menos 9 não é maior, então ele não vai entrar no if, volta para o for. E aí ele vai fazendo isso. Ó, observem, conforme for passando aqui, no step aqui, observem nessa linha que ele tá, a troca que ele tá fazendo do array. Ele trocou o menos 9, agora ele trocou de novo o menos 9. Ele trocou o menos 988, que é o menor que a gente tem aqui no nosso array. Então, no final, esse valor vai estar aqui na primeira posição. Então, a cada comparação, ele vai passar. E ele chegou aqui no for de dentro, mas tem o for de fora. Lembra que a gente falou que ele vai passar a cada vez ele vai comparar um pedacinho do array com todos os outros? E é isso que ele vai fazer no for de cima. O for de cima vai virar 2, e aí agora ele começa todo o processo de novo. Então, ele vai começar a comparar de trás para frente todos os índices de novo. Então, vamos observar aqui de novo, ó. Olhem só, que agora qual que vai ser o que vai ficar na ponta? O menos 10. Então, ele vai trocar até ficar o menos 10 lá na ponta. Voltou, foi pro 3, e assim ele vai fazendo o array. Este daqui é um daqueles exercícios que vale a pena fazer um teste de mesa, pegar uma folha sulfite e escrevendo as variáveis para que consiga ler e entender o que ele está fazendo. Bom, vou finalizar aqui. E o nosso array, ele mostra aqui, ó, nesse for, o nosso array ordenado. Então, ele ordenou, né, ó, os números negativos aqui, 18, 49, 99, né, e o 100.123. Então, esse daqui é o método que eles chamam de um método bolha, né, o bubble sort, que ele é conhecido, o sort de classificação mesmo. Observe que a classificação se baseia em 2 laços for. O laço interno verifica os elementos adjacentes do array, procurando elementos fora de ordem. Quando um par de elementos fora de ordem é encontrado, os 2 elementos são trocados. A cada passagem, o menor dos elementos restantes se move para o local apropriado. O laço externo faz esse processo se repetir até o array inteiro ser classificado. Então, teremos o nosso array classificado, mas nisso, né? Passando um por um, várias vezes e comparando um com o outro até chegar no array classificado e do jeito que precisa fazer. Então, esse daqui a gente já conseguiu ter uma ideia, né, do array. É um conjunto que a gente vai acessar com o nome de uma variável, e nós podemos ter vários tamanhos, temos que ter o mesmo tipo de dado dentro desse array. Não consigo ter em um array um int, um double, uma string, não dá. Se a gente tem um array de int, é só int. Para misturar tipos de dados diferentes, a gente vai ter outras coisas. A gente vai ter um mapa, a gente vai ter outras coisas, mas para o array
É sempre o mesmo tipo, não dá para ter outra coisa. E esse daqui que nós vimos, eles são os arrays unidimensionais, que tem uma dimensão só. Mas existem os arrays multidimensionais. O array unidimensional é o mais usado em programação. Os arrays multidimensionais, de 2 ou mais dimensões, não são raros. O unidimensionado é mais usado, mas o outro não é raro de ser usado. Em Java, o array multidimensional é um array composto por arrays. Então, nós vamos ter um array que dentro do array tem outro array. O array bidimensional, ou seja, ele vai ter 2 dimensões. A ideia dele do desenho é parecido com uma matriz, um jogo da velha, que tem várias caixinhas, ou uma planilha de Excel. É uma boa para a gente pensar. Nós vamos ter linhas e colunas, né? E essa é a ideia. Um array bidimensional é uma lista de arrays unidimensionais. Então, uma lista. O bidimensional, a lista. Então, assim, são vários arrays unidimensionais juntos. Para declarar um array bidimensional de tipo inteiro e tamanho 10 por 20, chamado table escreve-se. Então, a gente tem o tipo, o nome do nosso array, abre e fecha colchetes, porque a gente está dando 2 dimensões para ele. Então, a gente vai ter 2 dimensões aqui, então nós vamos precisar informar os 2 tamanhos. O new int 10 por 20. Então, a gente vai ter aqui, ó, 10 linhas, 20 colunas. Em Java, cada dimensão do array é inserida em seu próprio conjunto de colchetes, diferente de outras linguagens que utilizam vírgula. Tem linguagem que vai usar aqui 10,20, mas o Java ele vai usar com colchetes, né? O 10 e o 20, cada dimensão. Para acessar o ponto 3,5 do array, usa-se table 3 e 5. Então, cada dimensão vai ser informada no seu conjuntinho de array. Exemplo, um array bidimensional é carregado com os números de 1 a 12. Então, aqui, ó, a ideia que ele está fazendo é, ele vai criar um array de tamanho 3 por 4, isso, 3 por 4, e ele vai colocar de 1 a 12 os números, né? Então, ele vai colocar de 1 a 12 os números aqui. Então, vamos aqui pro nosso IntelliJ. Não. Aqui. Então, ele criou um array, ó, de 2 dimensões com o 3 por 4. E ele vai ter um for para passar nessa primeira dimensão e um segundo for para passar na outra dimensão. Então, ele vai entrar na linha 0 e a coluna 0. Então, a gente vai ter primeiro aqui o 0 e o 0, o table vai ser 0 e 0, e aí ele vai fazer o cálculo para colocar o 0. Que aqui, ó, vai ser o t, então vai, o t, cadê o t? O t, aqui, ó. O t vale 0. O t vezes 4, então 0 vezes 4 vai dar 0, mais o i vale 0, mais 1, então 1. E aí na segunda passada, 2, na terceira, o 3. E aí ele vai printar. Eu vou colocar o break aqui pra gente fazendo, que esse aqui acho que vai ficar bem legal pra ver, porque tem o print aqui dentro. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o nosso array. Olha só, ele aqui. Pera aí, deixa eu puxar aqui. Então, a gente tem, ó, nossa table. A gente tem no index 0 nossa outra dimensão aqui. Então, ele é o array de arrays. Então, a gente tem um array aqui, nesses numerozinhos aqui em laranja. E dentro do array da posição 0, eu tenho um outro array, que é esse daqui, que está mostrando 4 zeros aqui.
Por que que ele colocou 0? Porque a gente já disse para ele que ele é 3 por 4. Então, ele já sabe que ele vai ter 4 posições aqui dentro. E aí, ó, ele começa. Então, vamos lá. Cadê? Aqui. Então, ele vai começar a colocar. Então, colocou 1 aqui. Então, que essa posição a 0. E aí, ele vai passar primeiro na linha. Então, ele vai passar primeiro nessa segunda dimensão. E aí, depois, ele volta para o for de cima. Aqui. E vai começar agora a preencher o segundo índice, né? Que é a posição 1, o índice 1 desse table. Aí ele começa calculando. 5, 6, 7 e 8. E aí ele vai para agora o índice 2, que é o da primeira dimensão, que é desse aqui, ó, desse 3zinho daqui primeiro, ou a primeira dimensão aqui. Então, ele vai, calcula, vai colocando os números na posição deles. Colocou de todo mundo e encerra. Então, aqui a gente vai ter que na primeira dimensão a gente vai ter de 0 a 2, porque é 3, né? Então, começando no índice 0, 1 e 2. E dentro do índice 0, eu vou ter um outro array, que ele vai ter 4 posições. Então, vai ser da posição 0 à posição 3. Que aí ele já foi colocando os valores dentro dele, ó. Aqui dentro. Isso a gente fala que ele tem 2 dimensões, por isso. Ele vai ter aqui, ó, a gente pode dizer que são as linhas e as colunas. Deixa eu encerrar ele aqui. E aí ele mostrou o nosso conjunto de arrays. E aí ele mostrou o conceito, né? Então aqui, ó, a gente vai ter que o table 1, 2, então da posição 1 e 2, a gente pode dizer a linha e a coluna, né? Então é a linha 1 com a posição aqui 2, a coluna 2. Então, o table 1, 2, lembrando que sempre começa em 0, ele vai ser o 7. E aí a gente vai conseguindo achar. Por exemplo, o 2 vai ser esse daqui. O 1, 0 é o 5. O 0 e 0 é esse primeiro daqui de cima. O 0 e 1 é esse 2. E assim por diante. Então, isso aqui a gente vai ter que são os nossos arrays multidimensionais. A gente tem mais de uma dimensão. Cada dimensão vai ter o seu conjuntinho de colchetes e a gente vai conseguir tanto atribuir quanto acessar o valor que está dentro desse array, nessa posição, também colocando qual o índice que a gente quer acessar, cada um no seu colchete. Esse é o array regular, né? O array que a gente consegue que ele é bidimensional e ele é regular. Mas existem os arrays irregulares. Ao alocar memória para um array multidimensional, só é necessário especificar a memória da primeira dimensão, a da extrema esquerda. Então, aqui a gente só precisa colocar o quanto que vai ser este daqui. O array unidimensional, a gente precisa colocar qual vai ser o tamanho dele. No array multidimensional, a gente só precisa colocar quantas linhas ele vai ter, obrigatoriamente. As outras a gente pode pôr depois. As outras dimensões podem ser alocadas separadamente. Exemplo, o código aloca a memória para a primeira dimensão do array table quando declarado. A segunda dimensão é alocada manualmente. Então, ele está criando um mesmo array, ó, de 3 por 4, mas ele está criando separado.
de vez de criar aqui 3 e 4, ele já vai saber qual vai ser o tamanho tanto das linhas quanto das colunas, da dimensão, aqui ele está fazendo separado. Ele coloca o int, que é o tipo, o table, o nome da variável. Aqui ele está falando, ó, vai ter duas dimensões, esse table, esse array vai ter duas dimensões. O new, o int, o tipo e 3. Então ele está falando que vai ter 3 dimensões aqui na primeira. E aqui está em aberto ainda, a segunda. Aí ele começa, ó. O table 0, do index 0, vai ter um array de int 4, de 4 posições. O table com index 1, ele vai ter outro array de 4 posições. O table de index 2 vai ter 4 posições também dentro dele. E nisso a gente está montando que o array, que é aquela ideia, né? O array de arrays. Então, cada index que a gente está colocando na esquerda, ele vai ter um número de posições dentro dele. Alocar individualmente os conjuntos da segunda dimensão pode ser vantajoso em algumas situações. Ao alocar as dimensões separadamente, não é necessário alocar o mesmo número de elementos para cada index. Então, aqui, ó, eu poderia ter, aqui no index 0, eu poderia ter um array de 3. Ou eu poderia ter colocado aqui no meu table i um int de 10. E aqui no table do index 2, eu poderia ter colocado 3. Não tem problema. Cada index aqui da direita, dessa segunda dimensão, vai poder ter um conjunto diferente de números. Arrays multidimensionais em Java são compostos por arrays, permitindo o controle sobre o tamanho de cada array. Exemplo, programa para armazenar o número de passageiros de um ônibus no aeroporto. O ônibus faz 10 viagens diárias durante a semana e 2 viagens diárias no sábado e domingo. O array headers no programa possui a segunda dimensão com o tamanho 10 para os primeiros 5 índices e tamanho 2 para os 2 últimos. Vamos dar uma olhadinha nele. Olha só, aqui criei um array de 7 posições e tem a segunda dimensão dele aqui em aberto ainda. E eu sei que ele vai ter 2 dimensões, porque aqui eu tenho 2 colchetes. Então, aqui, 7, que ele vai ser os 7 dias da semana, né? E aí, ele está alocando separadamente cada array dentro do array. Então, a gente vai ter aqui, ó, o headers de index 0, ele vai ter 10. De 1, também 10. 2, 10, 3, 10, 4, 10. Mas o 5 e o 6, ele vai ter 2, porque é aquele exemplo, né? Ah, durante a semana ele faz 10 viagens e final de semana faz 2. Então, tudo bem, não tem problema. Então, aqui eu vou ter um array. Vou tentar desenhar aqui. Opa. Vou tentar desenhar aqui. Que tenho um array de... Opa, quanto que ele é? De 7. Então, aqui eu vou ter... Vou colocar xizinho, tá? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu vou ter 10 dele, 10 xizinho, porque são 10 posições, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. Dez aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. E aqui eu vou ter 2. E esse também. Então, a gente vai ter essa distribuição aqui do array, né? Então, a gente vai ter que que tem 7 por 10 em 5 índices. E nos outros 2 índices, a gente vai ter só 2 posições. Então, é isso aqui que ele está fazendo.
E aqui ele força uns dados, né, umas contas aqui para ele só atribuir. E ele vai colocando os valores. Então, ó, vou colocar aqui para a gente dar uma passeada. Ai, só que, olha só, aqui ele tá fazendo a conta, a gente não pode perder isso, né? Ele tá alocando 10 até os 5 e depois aqui até o 7. A partir do 5 até o 7, ele conta até 2. Senão a gente vai tomar aquele erro lá do index out. Então, isso daqui... Qual que é a desvantagem, né, da gente criar dinamicamente, cada um com tamanho? Temos que prestar atenção no como a gente acessa e no como a gente atribui esses valores, para que a gente não tenha problema. Debug. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, criamos o nosso array, ó, olha só, ele aqui. Criou 10 aqui e 2 aqui. Então, ele está passando aqui nos for e tá colocando valores, né? Tá colocando os valores, tá passando na linha, tá passando, mudou a linha agora, tá mudando as colunas. E aí, fazendo a mesma coisa aqui no meu index 2. Passando aqui, tá passando no for. E aqui, ó, passando, tá montando o for. Vou tirar aqui, para ele parar aqui no 2. Então, ó, ele montou todo o nosso array até 10 e agora ele vai fazer o de 2. E aí, o nosso controle aqui, para saber que ele vai até 2, para não ter problema, né? E aí, ele atribuiu todos. Então, aqui a gente vai ter o nosso array, ó, a primeira dimensão dele, de 0 a 6, porque são 7 posições. No nosso index 0, ele vai ter 10 posições. Do index 1, do 0 ao 4, a gente tem 10 posições. E do 5 ao 6, a gente tem 2 posições. E aí... Ele parou ali, vou seguir aqui. Para sair do for. Cadê ele? Ele mostrou? Vamos dar uma olhada. Opa, não é aqui não. Cadê o console? Aqui. Então, ó, ele tá mostrando que durante a semana, então aqui ele tá mostrando os 5 índices, né, de 0 a 4, e o 6 e o 7, que é as 4 posições aqui, né, que são os índices do fim de semana. Então, a gente pode ter o multidimensional e a gente não precisa colocar a segunda dimensão, ela pode ser dinâmica, ela pode ser diferente, mas temos que prestar atenção nesse ponto, de que não podemos passar ou tentar acessar o index que não existe. O uso de arrays multidimensionais irregulares não é recomendado na maioria dos aplicativos, pois contraria as expectativas comuns. Sim, mais difícil. Arrays irregulares podem ser eficazes em algumas situações específicas. Um exemplo, um array bidimensional grande e esparçadamente preenchido pode se beneficiar de um array irregular. Sim, se a gente tem vários espaços em branco, pode se beneficiar, pode ser benéfico, mas sem aquilo, né? A gente precisa se preocupar em como que a gente vai acessar ou como não vai. Então, nós vimos um array unidimensional e a gente viu bidimensional. Unidimensional tem uma dimensão só. Então, a gente pensa que a gente tem um array com uma linha com várias colunas. O bidimensional, a gente vai ter a linha e a coluna. E a gente pode também ter de 3 ou mais dimensões. Java permite arrays com mais de 2 dimensões. Forma geral de declaração de um array multidimensional é o tipo, o nome, abre e fecha colchetes de quantas dimensões você quiser criar,
igual a new, o tipo, e começa, né? O tamanho de cada coluna aí das suas dimensões, ou cada dimensão, né? Na verdade, cada dimensão. Então, aqui, ó, um exemplo, ele criou 3 dimensões. Int, multidim, tem 3 dimensões, 3 abre e fecha de colchetes, igual a new, int, 4, 10 e 3. Cria um array tridimensional inteiro de 4 de 10 por 3. E aquela coisa, né? Quanto mais dimensões a gente cria, mais complexidade a gente está atribuindo ao nosso programa também. E aí a gente vai ter a inicialização do array multidimensional, né? Um array multidimensional pode ser iniciado inserindo a lista de inicializadores de cada elemento em seu próprio conjunto de chaves. A forma geral que a gente vai ter é essa, né? É igual a gente fez aqui, ó. Cadê? Não, foi este, foi esse. Esse daqui é o que a gente vai mostrar agora. Ah, peraí. Esse daqui, ó. Igual a gente fez aqui, ó. Que abre e fecha chaves, a gente pode fazer também com os bidimensionais. Então, a gente vai ter o nosso nome, né? O nosso nome, o tipo, o nome, as dimensões que a gente quer e abre e fecha chaves. O val aqui indica um valor de inicialização, que aqui a gente vai ter a nossa primeira dimensão e várias as outras dimensões aqui. Os valores que a gente quer iniciar e cada bloco interno designa-se uma linha com valores armazenados em posições correspondentes do subarray. A vírgula separam os blocos inicializadores. Então, ó, os bloquinhos aqui, ó, essa vírgula vai separar os blocos. E o ponto e vírgula vem após da chave, como quase 99% das linhas que a gente escreve no Java, ou a gente termina com ponto e vírgula, ou com a chave, ou com ponto e chave, né? E o exemplo que ele traz aqui, né? O exemplo inicia um array chamado squares, com os números de 1 a 10 e seus quadrados. Então, ele está iniciando aqui, cadê? Aqui. Então, ele está criando, ó, um bidimensional com 2 posições, e aí ele está criando a primeira linha com dois index. Cada linha ele está criando com 2, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa parte da vírgula diz sobre essa primeira dimensão, e essa segunda parte aqui depois da vírgula, né, é a segunda dimensão. E aí, como a nossa dimensão está em aberto, poderia colocar aqui mais, não tem problema. Ele vai rodar, não vai dar problema. Mas tem aquilo, né, a complexidade depois para acessar e para mostrar. Mas eu posso ter aqui, ó, 9. Aqui, ó, ele já dá erro, tá vendo? Eu coloquei uma letra. Ele não vai deixar, porque ele é um array de inteiro. Então, a gente pode criar os arrays multidimensionais, iniciando eles dessa forma, com a vírgula, dentro da nossa chave. Cada chave aqui vai falar sobre uma linha, e aqui dentro da chave, a nossa segunda dimensão vai separando por vírgula. E aí, assim, a gente vai fazendo. Quanto mais chaves a gente tiver aqui, a gente vai começando a complicar aqui a nossa montagem, mas é possível, é possível. E aqui, só para rodar, a gente criou, e aqui, ó, ele mostrou num for, com os 2 for, né, porque ele vai precisar passar um controle na primeira dimensão e um for na segunda dimensão. Conforme vai crescendo também esses números de laços, para passar por todas as dimensões que a gente for criando. Então, esta é a saída. Então, do arrays é isso. Então, vimos os arrays unidimensionais, o array multidimensional, como começamos, como iniciamos, como acessamos. E arrays são bem utilizados, pelo menos assim, eu no meu dia a dia utilizo bastante.
Mas eu sei que hoje em dia usa-se muito mais outras coisas, né? Array list, a map, hash map, tem outras formas também, mas que a gente vai vendo com o tempo. Mas temos aqui o array. Então, boa noite para vocês. Bom descanso, até a próxima.